Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na nossa reunião da Comendadoria, Cavalaria Espiritual de Enoque. Estamos na nossa jornada aí falando sobre as religiões. Já falamos sobre o budismo com o irmão Eduardo. Está entrando agora, irmão Eduardo. Boa noite, irmão Eduardo. Boa noite, boa noite. Já falamos, então, primeiro passo foi sobre o budismo. O segundo passo foi sobre o cristianismo, as noções gerais e as religiões que se ramificaram do cristianismo. E hoje, então, vamos falar sobre o espiritismo. A palestra hoje, a revelação será do irmão Max Prestes, né? E depois, nas próximas reuniões, serão as outras religiões aí que os irmãos escolheram para conversar, discutir e entender, né, os nortes que essas religiões tomam no mundo e como a humanidade está se lançando para um espectro ou para outro espectro. Vou passar a palavra, então, para o irmão Max. O irmão Max está com a palavra. A apresentação está agora nas suas mãos. Perfeito, obrigado, comendador. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu vou iniciar uma apresentação de tela aqui e eu vou pedir para vocês me dizerem se está tudo certo nessa apresentação de tela. Não entrou. Não entrou, né? Tentar de novo aí, tentar de novo. Agora apareceu o teu celular aí, está navegando. Isso. Deixa eu entrar de novo aqui. Que ela não abriu. Agora ela vai abrir. Justo aqui. Apareceu a tela para vocês aí, gente? Sim. Então vamos lá, meus amigos. Está todo mundo enxergando a tela inicial ali? Sim. Perfeito. Bom, gente, obrigado primeiro por todo mundo estar aí presente na reunião de hoje. Hoje nós vamos falar, como o comendador Jorge muito bem mencionou no início, nós vamos falar um pouquinho sobre... tem alguns autores que falam sobre religião espírita, mas outros costumam abordar como a doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, como a maior parte dos autores citam, mas a ideia aqui, gente, já vou falar de antemão, não é defender ou exaltar ou menosprezar qualquer tipo de religião e também o espiritismo, que foi a que a gente acabou estudando nessa sessão, mas trazer para vocês, e eu me acrescentei muito disso, porque eu não conhecia praticamente nada do espiritismo, e me muni um pouco de algum conhecimento, por mais que seja pequeno, mas me valeu bastante, e eu queria trazer isso um pouco para vocês hoje, mas sem a pretensão de fazer com que todos saiam aprofundados aqui sobre o espiritismo, são pinceladas gerais. Procurei evitar entrar a fundo em questões muito técnicas da religião, da doutrina, mas sim trazer para vocês alguns conceitos, como que ela surgiu, né? Que vamos abordar hoje. Eu até coloquei aqui. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a antiguidade e o espiritismo, se há alguma relação. HPB e o espiritismo. HPB não é nenhuma sigla de nenhuma doença, não é Helena Petrolina Blas Vasques. E se e quando ela teve alguma relação com o espiritismo, com pinceladas muito gerais, genéricas, né? O espiritismo nos Estados Unidos, na França, no Brasil, que foram os principais países que abriram as portas para essa doutrina no mundo. O nascimento e organização da doutrina, né? E alguns princípios básicos do espiritismo para a gente ter um rumo, pelo menos, né? Para saber um pouquinho do que essa
essa doutrina se alimenta, no que ela acredita, né? Então vamos lá. Todo mundo acompanhando, gente? Sim. Referências do trabalho, né? Eu procurei para essa apresentação hoje alguns textos, alguns livros, e tal, e coloquei aqui para depois, se os irmãos tiverem curiosidade, e eu acredito que vale muito a pena. Teve outros documentários que eu também me alimentei, depois eu até posso jogar no grupo lá, se os irmãos quiserem, mas muito válido. Eu adorei pesquisar semana passada, essa semana eu fiquei um pouco mergulhado nisso, adorei pesquisar sobre o Espiritismo. E acredito que todos os irmãos, se quiserem se aprofundar, também eu lancei aqui alguns títulos, o Livro dos Espíritos, que foi uma base, um norte também para essa pesquisa, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Surgimento do Espiritismo, que é um documentário no YouTube, a Doutrina Espírita e os Princípios Básicos, que também é um documentário, e um canal espírita que eu achei fantástico, muito interessante, que é do professor Fernando Amaral. Essa apresentação depois eu vou lançar no grupo, então não precisa se preocupar em pegar todas essas referências agora, gente. Comecei com uma frase aqui que essa semana eu estava pesquisando sobre a doutrina e eu me deparei com uma frase de Cícero. Cícero é um romano da antiguidade, filósofo, escritor, matemático e médico. Ele dizia: não conhecer a história é permanecer criança, no sentido mais inocente da palavra, para sempre. É uma frase forte, né, mas eu achei muito significativa. E aqui uma outra frase de um dos principais personagens do espiritismo no mundo, principalmente na França, que é o Leon Denis. A verdadeira religião é a verdade. Também é muito simbólica essa frase. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre crenças sobre a morte no Antigo Egito. Todo mundo conhece essa imagem que a gente colocou aqui? Alguém arrisca dizer que a imagem que é essa? Anubis? É uma imagem de Anubis, perfeito, comendador, né? Se vocês repararem bem na imagem, parece que tem um ser com uma cabeça de lobo ou outro animal, né? Segurando uma espécie de balança, com uma espécie de um coração do lado direito, vermelho, e do outro lado uma pena, ou um homem em miniatura, né? Eu tentei ilustrar isso porque isso chama o julgamento no tribunal de Osíris, né? E é uma das representações mais antigas que se tem no Egito, né, há 4.000 anos ou mais, de como os egípcios entendiam o processo de vida e morte, né? Eles entendiam um princípio básico que eles acreditavam, aliás, era a imortalidade da alma. Como que a gente sabe disso? Né? Pela essa representação nos deixa bastante, vamos dizer, convencido disso, né? Isso nada mais é do que um ser que morre e ele é submetido, né, através da crença dos egípcios, a um tribunal para ver se ele consegue sair do plano terreno e atingir um outro plano, que é um plano espiritual. Olha só, há 4, 5 ou 6 mil anos atrás, os egípcios já acreditavam que existiam dois mundos. O mundo terreno, que é o mundo da matéria, e um outro mundo, que era o mundo espiritual. E como que o indivíduo chegaria, de acordo com as crenças dos egípcios, nesse mundo espiritual? Aqui tem um simbolismo que eles pesavam o coração do morto e ele deveria ter o peso de uma pena, porque ele não era carregado dos infortúnios, enfim, do mundo espiritual. Assim, ele passaria pelo tribunal de Osíris, né, e atingiria, chegaria num outro plano, que seria o mundo espiritual. Então, há 5.000 anos, né, ou mais, ou menos, né, a gente não conhece exatamente essa questão numérica da história, os egípcios já acreditavam em algumas coisas que fazem presente hoje em várias culturas no mundo e várias crenças, né? Que é a imortalidade da alma. E para isso eles acreditavam também que o corpo, ele, quando morria, ele não usaria mais as regalias do mundo físico, né? Ele deveria se preparar para um outro plano. Mas eles mumificavam
os indivíduos mortos também para... Eles acreditavam que o corpo ali poderia ser a casa da alma também. A alma poderia ir para o plano, voltava para o corpo mumificado, mas sem vida, né? E a alma ficaria pairando. Mas eles acreditavam que o corpo ficaria bem embalsamado ali e conservado. Um pouquinho só da crença do que o Egito acreditava na antiguidade, né? E aqui a gente buscou também, a gente percebeu que os sacerdotes no Antigo Egito, eles eram não sei se eu posso dizer que era uma casta ou um pedaço da sociedade que tinha muito poder os sacerdotes tinham, né? Quase mais poder que o faraó. Eles tinham um grande poder lá, porque eles conheciam os mistérios dos iniciados, né? E diz alguns mitos e alguns documentos que para o indivíduo se tornar sacerdote, ele tinha de passar por 4 provas. A primeira prova era a prova da piscina, né? Tinha uma piscina enorme, repleta de crocodilos do Nilo. Aí o pretendente a sacerdote, se ele tinha um coração puro, ele entraria nessa piscina e conseguiria sair na outra borda da piscina ileso. Se não tivesse coração puro, ele era abocanhado pelos crocodilos do Nilo. A gente não sabe até que ponto isso é fato ou é mito, né? O segundo era a prova da parede de fogo. Eles colocavam umas estacas com fogo e de longe o candidato a sacerdote ele não sabia se aquilo era uma parede de fogo ou se realmente quando ele chegasse perto seriam travessas entrelaçadas a ponto de que se você passasse fazendo o zigue-zague você conseguiria ultrapassar essa parede. Então, quem não tivesse tranquilidade, uma visão além do que enxergava ali, não conseguiria passar por essa parede. A terceira prova para se tornar sacerdote no Egito era a prova do precipício. Eles vendavam o indivíduo, né, o pretendente a sacerdote, e ele não sabia que altura ele estava, mas ele imaginava, e era dito que ele estaria à beira de um precipício amarrado pelas pernas. E, na verdade, ele ficava a 3 centímetros da cabeça do chão. Só que se ele se desesperasse, era cortada a corda, e ele caía e percebia que ele, entre aspas, morreria, mas pelo despreparo emocional dele. E a quarta prova, prova de luxúria, que era a mais difícil, né? Eles largavam, por fim, o pretendente a sacerdote numa sala escura, numa sala, né? E colocavam uma egípcia lá, toda bonitona e cheia enfim, toda enfeitada, e a prova é que ele não poderia ser tentado a ela. Se o fosse, se ele cedesse aos prazeres carnais, no final do ato, essa egípcia o apunhalava e matava ele. Então, para ver como era a prova de fogo, né? Era difícil se tornar um sacerdote egípcio, né? Então, vamos para frente. A gente sabe que, dessa forma, no Egito não havia a doutrina espírita, né? Não havia a religião espírita, mas sim a crença na mediunidade e na imortalidade da alma. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que, de alguma forma, os vivos, de alguma forma, poderiam se comunicar com os mortos. Todo mundo ouvindo meu áudio, pessoal? Ouvindo. Bom, falando também de Antigo Egito, é importante a gente agora fazer um paralelo com uma grande filósofa, que a gente não vai aqui falar da Helena Blavatsky, senão a gente precisaria de uma palestra inteira para falar dela, aí seria pouco, de tão grande a obra dela e tão importante, né? Mas a gente vai dar uma pincelada aqui, porque vários autores e vários documentários que eu assisti falavam que a HPB, se me permitem, ela teve um flerte com o espiritismo. Esse flerte foi muito pequeno, foi coisa de 3 a 4 anos, né? Em 1972, ela funda a Sociedade Espírita, mas logo ela desfaz essa sociedade. Por quê?
baseado em alguns movimentos que haviam nos Estados Unidos, que depois teve alguns episódios fraudulentos e outros não fraudulentos, que até hoje a gente não sabe ao certo o que foi verdade e o que não foi. Nesse meio tempo também havia um movimento na França, que eu não vou falar agora, mais à frente a gente fala, que são todos contemporâneos a Helena Blavatsky, 1860, 1870. Esse fenômeno de mesas girantes, tal, o espiritismo estava fervilhando na Europa, nos Estados Unidos também. E isso fez com que Allan Kardec tivesse até conhecimento da Helena, eles trocaram informações. Por um pequeno instante, a Helena ficou tentada a seguir alguns estudos espíritas, depois ela se desfez a ponto que, em 1875, ela vai para o Egito e vai para Luxor, funda a Sociedade de Teosofia, a qual depois cresceu, ela ficou famosa por isso, né? Eu acredito de verdade que só o espiritismo era pequeno para uma cabeça tão avançada e um ser tão evoluído que é a Helena Blavatsky. De maneira nenhuma estou menosprezando a doutrina espírita, né? Mas ela era muito maior que tudo isso. Tanto que tem uma prova que num dos livros da Helena Blavatsky, chamado Isis Sem Véu, ela coloca e ela disserta um pouquinho sobre o espiritismo, sobre a mediunidade, né? A grande questão negativa da Helena Blavatsky e o espiritismo foi principalmente na questão dos médios, como ela se deparou com algumas fraudes nos Estados Unidos e ela acreditava que os médios ficavam muito apáticos com essa possibilidade de se comunicarem com o outro plano. E essa apatia, ela dizia que fazia muito mal para a inteligência do ser humano e para a evolução dele, né? Então ela coloca aqui: longe de nós, isso são palavras da Helena Blavatsky, longe de nós o pensamento de lançar uma mácula injusta sobre os médios físicos, exauridos por diversas inteligências, ou seja, por vários espíritos que o consumiam, reduzidos pela predominância dos espíritos, né? Então, isso é um pequeno trecho do livro Isis Sem Véu, uma frase, mas que ela fala um pouquinho sobre o espiritismo. E se ela fala sobre o espiritismo, em algum momento ela acreditou e bebeu da fonte do espiritismo. Beleza, agora nós temos um ponto de partida, nós vamos sair lá do Egito e voar para os Estados Unidos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do episódio das irmãs Fox, que ocorreu nos Estados Unidos. Eu tinha ouvido por alto essa história, mas não entrei a fundo, e agora no trabalho eu percebi que esse episódio, pontualmente, que aconteceu em Rochester, perto de Nova York, né, no estado de Nova York, das irmãs Kate Fox e Margaret Fox, que tinham respectivamente 11 e 14 anos, foi algo que impactou muito na doutrina espírita naquela época, do espiritismo, vamos dizer assim, né? Existe uma diferença entre espiritismo e doutrina espírita. Depois a gente vai explicar um pouquinho por aí, mas por alto, o espiritismo eram alguns movimentos que estavam acontecendo aleatoriamente, né? Doutrina espírita é quando ela foi organizada e documentada, que é um pouquinho mais à frente, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho como ocorreu esse episódio das irmãs Fox. Eu peço para vocês que não fiquem presos e prestando atenção no que está escrito nesse slide, porque são informações aqui que serviram mais para eu me situar do que para didática, porque estão fora de tempo. Fora de tempo. Se você for ler ali Batidas no Porão, enfim, vai ficar aleatório e não vai entender, né? É um guia para eu me situar aqui na apresentação, né? Elas tiveram importante contribuição. Bom, aconteceu que dia 31 de março de 1948 aconteceu esse fato, que as irmãs estavam em casa dormindo à noite com os pais, né, as duas irmãs. A irmã mais velha já não morava mais com eles. Eles haviam se mudado para essa casa, uma casa velha, há uns 4 anos. E aconteceu que no meio da noite eles ouviram algumas batidas que eram sistemáticas, né, no porão.
E os pais ouviram aquele barulho e pensavam que fosse algo na vizinhança. As crianças de 11 e 14 anos ficaram curiosas com aquele barulho e resolveram levantar. E elas começaram a bater em contrapartida e perceberam que, no momento que elas batiam, aquele barulho também se repetia. E as irmãs criaram uma espécie de comunicação. Bateram 2 vezes, responderam 2 vezes e fizeram algumas perguntas. Na hora, eu não sei o que veio na cabeça delas, que elas perguntaram algumas coisas. Quem é você? Você está vivo? Quem é você? E essa pessoa, elas descobriram através de códigos que depois foram conhecidos como tipologia, a tipologia, né, que é uma forma de comunicação também com os espíritos através dos médiuns, que depois, com o tempo, elas foram perceber que elas tinham alta atividade mediúnica, né, alto poder mediúnico, e elas começaram a se comunicar com aquele espírito e através de batidas começaram a entender e se comunicar e descobriram que o nome desse espírito era Charles Rosa e ele havia sido assassinado pelos antigos donos dessa casa há alguns anos e lhe roubaram R$ 500. Ele contou toda essa história através da tipologia. Né? E isso aconteceu durante vários dias, eles chamaram vários vizinhos e todo mundo presenciou esse fato. Né? E o tempo passou, e, enfim, elas ficaram famosas nos Estados Unidos e passou alguns anos. E uma das irmãs, a Margaret, foi a público e disse que era mentira tudo aquilo. Que na verdade, elas faziam barulho com a mão, com os pés, que elas burlavam. Uma das irmãs apenas falou isso. Bom, passou muitos anos, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Depois de 30 anos, essa história voltou através do Arthur Conan, que é o autor de Sherlock Holmes, mas ele escreveu um livro espírita na biografia dele. E quando ele estava escrevendo esse livro espírita, ele buscou novamente essas crianças que já estavam velhinhas, estavam quase morrendo. E uma dessas crianças, que na época era a Margarete, né, já com seus quase 70 anos, ele chamou ela para entrevistar, para saber algumas coisas, mas sem pretensão de nada, apenas para documentar. E ela, em conversa, confessou para ele que tudo que ela havia falado sobre a fraude era mentira, que na verdade ela recebeu dinheiro, né, de algumas pessoas para dizer que aquilo tudo era uma fraude e que ela estava mentindo, quando na verdade não. Tudo que ela vivenciou era verdadeiro. Ela não se permitiu morrer com aquela, com aquela mentira, né, de tantos anos. Né? Uma das irmãs nunca admitiu isso, mas uma das irmãs nunca falou isso ao público que elas que forjaram tudo, mas depois ela admitiu que, na verdade, ela recebeu dinheiro para dizer que aqueles fenômenos eram mentira. Né? Só um fato que isso tudo ocorreu em 1870, mais ou menos, né? E daqui nós vamos fazer mais um voo, e nós vamos para a França. Né? Nós vamos para a França e vamos falar sobre esse cara aqui, né? Sobre Allan Kardec, mas vamos por partes. Primeiro, ele não era Allan Kardec, depois ele se tornou Allan Kardec. Primeiro, ele era Hippolyte Léon de Nazirard Rivail, né? Ou Professor Rivail. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 e morreu em 31 de março de 1869. Só um parênteses aqui. Olha só, gente, como o final do século XIX era repleto de mentes interessantes, né? Nós estamos falando que viveram na mesma época. Allan Kardec, vários outros pensadores, né? Helena Blavatsky. Né? Então, olha o cenário interessante que havia nessa época. Né? Allan Kardec, né, depois, né, foi o principal organizador da doutrina espírita na França e depois no mundo. Mas vamos por partes, vamos falar um pouquinho de antes dele se tornar Allan Kardec. Né? Primeiro, a gente sabe que o professor
Revile, ele era super cético. Ele não acreditava em nada, não acreditava. Só que teve um movimento na França, né, que também chegou à história na França das meninas dos Estados Unidos, né, tudo isso na mesma época, que estava costume naquela época as mesas girantes, que eram pessoas que se diziam médiuns, que sentavam em algumas mesas e invocavam alguns espíritos e se comunicavam com eles através de algumas formas de comunicação, batidas na mesa, movimentos circulares, enfim. Né? E esse professor Revile, ele era um cara da ciência, né? E ele ficou curioso para saber isso e para tentar desmascarar essas possíveis fraudes. Só que ele começou a pesquisar isso e ele não conseguiu provar que era fraude em muitos casos. E ele começou a se interessar por essas reuniões e tal, começou a ficar curioso, empregou um método científico para isso, ou seja, ele trancava as portas dos métodos científicos que ele dispunha na época. Né? Ele fazia vários artifícios e em alguns determinados momentos ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. Chegou um momento que ele percebeu que aquilo ele não conseguia explicar e ele só poderia explicar através de que era algo sobrenatural. Não representava o plano físico que nós estávamos ali. Nós estávamos diante de algo sobrenatural. Agora, ele não sabia dizer o que era. Agora, ele percebia, ele identificava através do método científico que não era algo natural, era algo sobrenatural. Né? E acontece que, numa dessas reuniões, né, através da interferência de outras pessoas, né, ele escolhe o pseudônimo de Allan Kardec. Mas a escolha do pseudônimo de Allan Kardec se deu porque, em determinado momento, conta os documentários e alguma literatura, ele se deparou com um espírito, né, numa dessas mesas, se deparou com um espírito que era familiar a ele. E esse espírito disse a ele que ele viveu, que o professor Weill viveu na antiguidade, teve uma das vidas dele que ele viveu entre os druidas celtas, né? E com o pseudônimo de Allan Kardec, então aí ele adotou esse pseudônimo, né, e começou a entrar mais a fundo na doutrina, a ponto de, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, onde ele organiza toda a doutrina espírita. Né? E ele não é um livro diferente dos livros do Chico Xavier. Ele não é um livro onde ele foi psicografado. Não. É um livro onde ele trata de metodologia científica, de como ele organizou toda a doutrina. Né? Ele dizia que o espiritismo não era uma religião, ou não é uma religião. Ela é uma mistura de ciência, filosofia e espiritualidade. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses pontos. Mas agora vamos pegar o aviãozinho e um pouquinho mais longe. Nós vamos chegar aqui nesse cara, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, né? Que é o Chico Xavier. E olha que interessante a frase que ele coloca aqui. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Essa frase ficou famosa pelo Allan Kardec, quando ele disse, né, e ele escreveu, que fora da caridade não há salvação. É um pilar muito importante do Espiritismo, a caridade. E aí Allan Kardec fala muito bem isso. Né? Chico Xavier sempre falou e ficou famoso por essa frase, ele dizendo assim, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, como a gente sabe que tem muitas religiões que se autoafirmam as melhores, que são as religiões da salvação, né? Diferente, nós tínhamos um representante do Espiritismo de um grande calibre, né? Foi
maior psicográfico de todos os tempos, que foi Chico Xavier, né? Ele dizia a seguinte frase: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não havia salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não existe a salvação. Então vamos falar um pouquinho desse cara tão importante, essa alma tão evoluída. Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e morreu dia 30 de 6 de 2002. Alguém lembra se essa data, 30 de 6 de 2002, era uma data festiva, era uma data triste no Brasil? Quem gosta de futebol aí? Foi Copa, foi da Copa, irmão. Foi quando Copa do aconteceu a Mundo, Copa do campeão. Mundo. Perfeito, É. foi a data que o Brasil foi pentacampeão no Japão, né? E só um parênteses aqui, o Chico Xavier sempre falou para as pessoas próximas a ele que quando ele desencarnasse, ele queria desencarnar num dia de festa, né? Para que as pessoas não lembrassem dele, lembrassem da festa, né? Não lembrassem com tristeza. E ele conseguiu, né? Ele partiu dia 30 de 6 de 2002, quando todo o Brasil estava em festa pela conquista do pentacampeonato no Japão. Aos 5 anos, ele ficou órfão de mãe, foi criado pela madrinha, que o maltratava muito. O pai dele depois casou, teve mais 5 ou 6 filhos, né? Nunca mais meio que abandonou ele e tal. Em 1931, se encontra com seu mentor, o espírito Emmanuel. Agora vamos fazer só uma pausa aqui, gente. Olha só. Em 1931, o Chico tinha por volta de... Tá ali, ele nasceu, ele tinha 21 anos, né? Olha que nós estamos num cenário aqui onde já tinha desencarnado o Allan Kardec, né? E nós tínhamos uma nova figura no espiritismo a nível mundial, né? E aí ele encontra o grande mentor dele, que foi o principal responsável pelas psicografias dos mais de 450 livros, né? Fica difícil a gente acreditar que um ser humano apenas, né, consiga em pouco tempo publicar 450 livros. Vocês já imaginaram isso, gente? 450 livros. Um livro em vida já é difícil escrever, quanto mais 450 obras, né? E tem um fato interessante aqui, que esse espírito Emmanuel, né, se depara com Chico em 1931 e ele começa a produzir. E esse espírito Emmanuel, tem relatos que esse espírito ele se expõe e relatou já que ele viveu como matéria já várias outras vezes na Terra, né? Ele foi um espírito famoso, foi padre, enfim. Né? Depois eu até posso mandar no grupo a todas as vidas que o Emmanuel teve em Terra, e o Espiritismo ainda acredita, né, que ele iria encarnar novamente em 2002 e iria se tornar um grande professor, né, e divulgador da doutrina espírita. Né? Ainda não se sabe se isso ocorreu, mas o Chico já falava isso, né, que ele ia reencarnar, o Chico não, o Emmanuel, né, iria reencarnar em 2002 no interior do Pará, se não me engano, no interior de São Paulo, e iria se tornar um grande professor e divulgador do amor e da doutrina espírita. Né? O Chico foi considerado o maior médium psicográfico de todos os tempos. Né? A psicografia, que é uma forma de se comunicar com os espíritos, ficou famosa a nível mundial através do Chico e do seu mentor Emmanuel. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, só pode falar aí que eu vou mais devagar, porque tem bastante coisa aqui, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, tá, vamos falar um pouquinho agora sobre a doutrina espírita, né? Que a gente fez um apanhado bem geral aqui, falamos um pouquinho da antiguidade dos egípcios, o que eles acreditavam, né, na vida, no pós-vida, né? Depois falamos um pouquinho bem, uma pincelada genérica sobre a Helena Blas Vasquez e o flerte que ela teve com o espiritismo.
para a gente não se perder não viajar na maionese, não se perder na cronologia dos fatos, né? Depois a gente foi para a França, falou de um dos principais representantes, que é o Allan Kardec, como ele se tornou Allan Kardec, né? Ele organizou a doutrina espírita, né? Viemos ao Brasil e percebemos a representatividade do Chico Xavier no Brasil. No Brasil, hoje, se estima que tenham 3,8 milhões de pessoas simpatizantes da doutrina espírita. É a terceira religião, entre aspas, mais difundida no Brasil. Primeiro é a católica, segundo algumas religiões evangélicas, e a terceira é o espiritismo. 3,8 milhões de pessoas se autodenominam espíritas, né? E para isso a gente precisa entender um pouquinho, e a gente separou 10 pontos que são bem característicos da doutrina espírita, que se a gente entender cada um deles, a gente vai perceber a peculiaridade que tem a doutrina espírita e, além das peculiaridades que ela tem, o que ela tem em comum com várias outras religiões também. Primeira verdade absoluta no espiritismo, a existência de Deus. Então, se alguém imagina que o espiritismo não crê em Deus, ou que o espírita é ateu, que defende, enfim, outros deuses, né, é uma mentira, porque a primeira verdade absoluta do espiritismo é a existência de Deus. Que Deus, de acordo com o espiritismo, é a inteligência suprema, criador de todas as leis do universo. Nós estudamos Kybalion, estudamos mais algumas literaturas, né? E parece que vem ao encontro ao que a gente estuda até hoje, né? Segundo, gente, a imortalidade da alma, né? Esse conceito ele é antigo pra caramba, né? De crenças de civilizações bem antigas. A imortalidade da alma é o segundo pilar do espiritismo, né? Que nós somos espíritos imortais. O que é mortal é o nosso corpo terreno, mas nosso espírito é imortal. A segunda verdade absoluta. Terceira verdade absoluta do espiritismo, isso é bem peculiar do espiritismo, que é a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, né? De acordo com João, com Nicodemos, né? Abre aspas, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Né? De acordo com o espiritismo, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Eu estou apenas aqui interpretando uma doutrina de acordo com o que eu estudei, o que eu li, né? Não estou dizendo que é verdade e que, enfim, não estou aqui para fazer juízo de valor, mas estou citando algo que, de acordo com a interpretação, e é muito importante que vocês entendam isso, né? De acordo com a interpretação espírita, né, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. De acordo com a interpretação espírita, para esse texto de João, aqui ele está dizendo, com outras palavras, que existem várias encarnações. Não é o Marx que está dizendo. Né? Quarta verdade absoluta, pluralidade dos mundos habitados. Entre aspas, na casa do Pai há várias moradas. Esse texto também é de João. Na casa do Pai há várias moradas. E, novamente, eu reforço. Isso é uma interpretação para essa frase. A frase existe. É uma interpretação espírita para a interpretação dessa frase. Na casa do Pai há várias moradas. De acordo com a doutrina espírita, existem vários mundos e alguns dos mundos são habitados, né? Eu sempre costumo dizer, aí é uma crença do Marx. Deus, como Criador Supremo de tudo, acredito de verdade que tem uma noção muito boa vamos dizer, de proporcionalidade, né? Não faria um universo ou muitos universos somente para o ser humano viver, né? Então, a gente não é tão importante assim, né? Que numa areia, num deserto inteiro, só na Terra, só no planeta Terra, pudesse ter vida. Então, e isso é uma crença do Espiritismo que eu corroboro. Quinta verdade absoluta, a comunicação com os espíritos. Isso é bem peculiar do Espiritismo também, né? A comunicação com espíritos. Nós temos um plano
físico, um plano espiritual. De acordo com a doutrina espírita, algumas pessoas que estão no plano físico, chamados médiuns, têm, entre aspas, poderes, porque eu não achei uma outra palavra agora, para se comunicar com o outro plano onde estão os espíritos, né? E aqui nós vamos fazer um adendo. Eu vou falar um pouquinho da lei mosaica, que era algo que, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar, da lei mosaica, né? E é o seguinte, a lei mosaica é uma interpretação, né, de um pouco do catolicismo, de o porquê que a Igreja Católica e porquê que algumas religiões cristãs não acreditam na comunicação com os espíritos, né? Existe uma vertente que diz que Moisés foi um iniciado, né? Foi um iniciado egípcio, portador dos segredos iniciáticos do Antigo Egito, né? E ele não queria que os hebreus levassem nada da cultura egípcia para a Terra Prometida, levando em consideração aquilo que a gente já leu em textos antigos, de que alguns segredos dos iniciados não poderiam chegar às mãos de pessoas comuns que não estivessem preparadas para lidar com aquela informação. E essa lei mosaica, me parece, que aborda essa ideia com esse argumento de que Moisés não queria, né, que os hebreus levassem nada dessa cultura, desses costumes e desse ocultismo egípcio, vamos dizer assim, para a Terra Prometida. Sexta verdade absoluta do Espiritismo. Tudo é embasado nos ensinamentos de Cristo. Então, o Espiritismo é cristão. Por mais que uma vertente do catolicismo e das igrejas e das religiões cristãs não considerem o Espiritismo como cristão, os espíritas e a doutrina espírita, isso é muito importante, a doutrina espírita acredita e é embasada pelos ensinamentos de Cristo. Isso é uma verdade absoluta dentro da doutrina espírita. Então, o espiritismo, na doutrina espírita, é cristã. Acredita em Cristo e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Verdade 7. A atuação dos médiuns. Como a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Que os médiuns são a ligação do plano material com o plano espiritual. E dentro do espiritismo, isso não acontece em vão, né? Não é um presente que essas pessoas ganham de Deus, né? A mediunidade não é um presente. Muito pelo contrário, ela é um aparelho de trabalho para a caridade. Para ajudar pessoas que querem se comunicar com um parente que desencarnou, para levar conforto para as pessoas de uma outra forma, né? A caridade, de acordo com o espiritismo, e no sentido mais amplo da palavra, não está apenas na ajuda material, na ajuda financeira, né? Mas na ajuda de amor, né? Levar amor, levar conforto para o próximo. Oitava verdade, né? A psicografias e outras manifestações, né? Como a gente falou lá, existem outras manifestações, a mais comum é a psicografia, que é o que Chico Xavier fazia, né? Através do seu espírito Emmanuel, ele publicou mais de 450 obras, né? Através da psicografia, né? Tanto que eles escreviam muito rápido, porque as mensagens chegavam numa velocidade absurda e só assim, volto a dizer, né? Eu não consigo imaginar um ser humano apenas escrevendo 450 obras, né? Nona verdade, né? Amor a Deus, amor ao próximo e a caridade, porque nós somos espíritos imperfeitos, então nós temos que amar a Deus, Criador Supremo de todas as coisas, né? Amar ao próximo e fazer a caridade, né?
E aqui a frase, né, que ficou conhecida lá como frase do Kardec, né, que depois foi citada pelo Chico Xavier: fora da caridade não há salvação. A caridade é um pilar importantíssimo dentro do espiritismo, né? Como acho que todas as religiões deveriam ser, né? Se nós fôssemos mais caridosos, provavelmente a humanidade não estaria como está hoje, né? Sem o amor ao próximo, não evoluímos na escada, né? A gente brinca que tem aquela, metaforicamente, tem aquela escada dos degraus, né? Onde a gente vai subindo alguns planos, vai evoluindo, né? Espiritualmente, e sem o amor, a gente certamente não consegue evoluir nessa escada. E o amor está intimamente relacionado à capacidade de caridade, de se doar ao próximo. Na França, paralelo e na mesma época do movimento e da doutrina espírita, né, ficou famoso as filosofias positivistas, né, do filósofo Augusto Comte. Né? Eu coloquei aqui uma frase dele que até um pedacinho dela está colocado de forma errônea, ou de forma, não errônea, não diria, né, mas está faltando. Na nossa bandeira só tem ordem e progresso, mas a frase correta do Augusto Comte é um lema positivista que diz o seguinte: amor por base, ordem por meio e progresso por fim. Obrigado, meus irmãos. Foi realmente muito legal eu ter estudado, foi algo que me acrescentou bastante. Eu não conhecia praticamente nada do Espiritismo e eu espero, de forma humilde, que todos os irmãos tivessem conseguido absorver um pouquinho, né, do que a gente passou hoje. Sei que foi rápido, foi atropelado, mas espero de verdade que esses tempos eu ouvi que das palestras se absorvem aproximadamente 10% do conteúdo, de modo geral. Então, se os irmãos absorveram 10 ou um pouquinho mais, tá ótimo. Obrigado, meus irmãos. Nossa, opa, fechou. Parabéns, ô Max. Parabéns pela tua apresentação. Como tu ressaltou bastante, né? Para as pessoas entenderem, até quem vai assistir depois, né? Isso aí é um trabalho de pesquisa, né? Apresentando assim os principais, as principais, as linhas, né? Do espiritismo, a formação, como iniciou, né? Os principais agentes do espiritismo, não não defendendo a doutrina, né? Ou não, né? Foi bem enfatizado isso. Isso é bem importante. Que às vezes a pessoa assiste vez uma palestra, né, uma revelação e tal, e às vezes tá pela empolgação, né, parece, não, mas ele defende isso aí. Não, está apresentando a doutrina que se buscou, né, fazer essa pesquisa e apresentar aí para os irmãos. Isso é muito Sobre importante, né, Jorge? Muito isso. importante, porque a gente não é o especialista da religião, a gente pegou pinceladas, né? Você imagina, eu sou um estudante do Espiritismo de 2 semanas, né? Então, longe de mim querer fazer juízo ou atribuir valor. O que que eu peguei? Foi alguns tópicos interessantes que eu achei que fossem interessantes, como era pedido, e apresentei. Agora, a questão do balanço, do que a gente vai levar para a gente ou vai descartar, fica de cada um, né? Eu tive as minhas observações e fiquei, Uhum, vou levar para mim, algumas como verdade, enfim, né? sim, Mas eu acredito que seja essa a proposta, né? sim, sim. Até os irmãos que quiserem se aprofundar, pelo menos ter uma noção básica, né? Qual é o caminho? Ó, pelo menos eu sei mais ou menos o que é o espiritismo. Então, me interessa, vai se aprofundar. Não me interessa, não vai se aprofundar. É como eu apresentei sobre o cristianismo, né? Tu até colocou ali, né? Quando fala de João e Nicodemos, né? João 33, com Nicodemos, aquele que ao nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, que fala sobre a pluralidade da existência, as reencarnações e tal. Isso. O, do cristianismo, né, o catolicismo, né? O catolicismo, ele é bem, a palavra não é aguerrido, mas ele faz uma separação bem distinta, né? Do que o espiritismo
né? O espiritismo não é cristão. O espiritismo segue, né, a linha do espiritismo, ele segue ele é uma divisão. Primeiro as leis de Moisés, né, a primeira fase. Depois vem Jesus com o Novo Testamento. E aí Jesus fala que ele vai vir no final dos tempos, né? Só que no meio dos tempos, que é agora, aparece o Consolador. O Consolador seria o Espiritismo, ou Allan Kardec, mas seria o Espiritismo vindo como Consolador, mas não vindo através da palavra de Deus. Não é Deus dando a palavra ao homem, não é Deus se manifestando ao homem, não é, é os Espíritos se manifestando aos homens. Então, a gente tem que ter bem essa ciência. Da onde vem a palavra? A palavra vem de Deus? Não. A palavra vem dos Espíritos. São os Espíritos, os Espíritos de mortos falando com os encarnados, né? Não é a palavra de Deus. Ah, mas eles seguem o Evangelho de Jesus Cristo. Aí, eu estou falando sobre o que o catolicismo entende, né? O catolicismo entende que com perdão de quem for espírita, claro, ou simpatizante do espiritismo, como o Max falou, eu estou só pontuando, né? Estou pontuando como é essa questão das religiões ou das doutrinas, como uma faz a exclusão da outra, né? Mas, como o Ricardo já falou, né? A gente vive num país dessa miscigenação de religiões, doutrinas e tal, e o brasileiro acaba pegando um pedaço de cada religião ou de cada doutrina e cria sua própria, né? O brasileiro é muito disso. Só que é importante a gente tentar entender com profundidade o que é realmente cada doutrina, né? E o que é cada religião, para ver se realmente a gente está pensando exatamente como a gente acha que a gente entende uma religião ou uma doutrina. E o catolicismo já entende que o espiritismo, isso são palavras de vários padres falando, né? O espiritismo, ele pega o evangelho de Jesus, tanto que ele faz o evangelho segundo o espiritismo, e ele meio que redefine, ou ele transforma o evangelho. Mas não tá, mas chamou para coisa ruim? Não, não é isso. É que o que ele diz o quê? Ele entende que Jesus não é Deus. O Espiritismo diz que Jesus não é Deus. A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que nós temos na Igreja Católica, não existe no Espiritismo. O Espiritismo existe o quê? Um Deus Supremo, ponto. Nem inferno existe. Existe espíritos malignos e espíritos bons. E os malignos vêm atormentar os bons. E a questão do karma, né? Então, Jesus veio para fazer a redenção de todos os nossos pecados, através dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo entende que não. Não. Você vai ter a sua redenção pela tua conta corrente, do que você faz de bem ou o que você faz de mal. É a lei do karma. Tanto que se você fizer muita maldade, você vai reencarnar. E vai reencarnar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, até tua conta tá zerada. Ou até que você se tornar tão puro, que você se aproxime de Cristo e que você se torne um Cristo. Esse é o entendimento deles. Cristo como um ser evoluído. Como ele o Cristo é o que eu até notei aqui, ele estaria na sexta esfera, é como se ele é o responsável pelo planeta Terra. Ele é um espírito muito avançado, mas ele não é Deus, para o Espiritismo. Não é Deus. Então, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, você não vai ver no Espiritismo. Tanto que o Espírito Santo, como a gente entende, você não vê no Espiritismo. Você vê os espíritos. E a questão do karma, né? Essa questão do karma, de você fazer alguma maldade, e quando você vê alguma pessoa com uma deficiência, nasceu com uma deficiência, está com uma doença muito grave e tal, e aí vem a resposta já na ponta da língua, né? Do espiritista, né? Que é que ele está pagando pelos pecados da vida anterior, ponto. Ele está pagando. Ah, mas o cara foi sei lá, vamos botar um político aí, né? Que é mais fácil. O cara é político e tal, roubou todo mundo e tal, e aí morreu lá
lá na Suíça, gordo, feliz e tal. Ele não vai pagar pelos pecados dele? Vai pagar na próxima vida. É uma conta corrente. Não se Já o catolicismo, não. Você vem uma vez só para a Terra, você vem uma vez só e faça bem feito. Isso é o catolicismo está dizendo, vem uma vez só. Não faça bem feito. Você tem uma chance para fazer bem feito. Ah, mas é injusto. Não é injusto. É seguir a palavra de Deus, ponto. Aí não é injusto. Se segue a palavra de Deus, não é injusto. Agora, fazer para, na próxima vida eu pago, na próxima vida eu pago. Pode ser que algumas pessoas pensem assim. Mas só para dar essa pequena pincelada ou apimentada nas ideias de vocês, né, sobre a questão, pode ser que eu tenha falado alguma coisa equivocada, se falei, me perdoem, claro, né, também não, como o Max falou, eu não sou especialista no espiritismo, né, apesar de ser um católico, né, mas como eu fiz a apresentação sobre o cristianismo, aí o cristianismo, ele realmente, ele traz essa pontuação que o espiritismo ele não é cristão como eles se auto-intitulam cristãos, mas o catolicismo entende que não é porque eles não veem Jesus como Deus, né? Como Deus, como verbo encarnado na Terra. Pelo que eu entendi, foi isso, tá? Mas a ideia é essa aí, é a gente pensar, né? Pensar e ter essa noção das doutrinas, das religiões. É só a gente matutando que a gente vai ter que começar a não se enganar, porque às vezes a gente se engana com o que a gente acha que sabe. Porque hoje em dia a gente sabe tudo muito pouco, né? Tudo muito a gente sabe de tudo, mas de tudo superficial. Aí quando começa a ver se aprofundar, começa a ver, peraí, cara, eu tô uma vida inteira pensando uma coisa e a outra. E é bom a gente estar nessa esclarecimento, né? Espero que eu não tenha confundido também não tenha falado bobagem, tá? Mas é isso aí. Mas só para dizer, Max, a apresentação foi muito boa, tá? Eu não sei como é que consegue fazer pelo celular. Uma hora eu vou aprender, porque eu só consigo pelo computador, cara. E ainda dá um monte de bug aqui, cai a conexão e já. O Morto vai ensinar para nós isso aí. Vou passar a palavra agora para o irmão Gledson. Irmão Gledson, se quiser se manifestar, tá com a palavra aí. Boa noite a todos os irmãos. Outra coisa que a gente tem que aprender, né? Então, uma aula agora é disso aí mesmo, porque no computador já não é fácil, tu apaga e tira slide, bota slide no computador, que é fácil de ver no celular. Vamos lá. Max, primeiro que viagem, né? Foi uma baita de uma viagem, né? Começar por aí, né? Foi uma baita de uma viagem, uma baita de uma experiência. E como eu já havia falado, né, isso está sendo para mim, pelo menos para todos os irmãos, muito importante pelo fato de conhecer todas as religiões, né, e o respeito que tem que ter. Todas elas, cada uma, né, que a gente viu até agora, segue os ensinamentos cristãos, ensinamentos da Bíblia, né, o que a gente presenciou até agora, alguma coisa, e só porque uma segue uma linha, outra segue outra, divergiu. A mesma coisa o espiritismo fala, né, que o catolicismo tu não pode, como é que eu vou dizer, se comunicar com outros seres. Mas Moisés se comunicou, e está na Bíblia, né? Moisés levou o povo notei aqui, né, até a Terra Prometida, e eles comunicavam com o Criador. Como é que ele, né? Então aí tu vai julgar uma, tu vai julgar outra, é difícil. Então tu tem que aprender todas elas e absorver alguma coisa da melhor maneira e pegar um pouquinho do conhecimento de cada uma para te poder ter a tua própria consciência de tudo que acontece, né? Isso é muito importante. E parabéns pela bela apresentação, meu irmão. Só isso que tinha para dizer. Obrigado, irmão. Joia, Gleto, joia. Muito boa tua colocação. Só que as colunas que guiaram Moisés pelo deserto, né, era Deus falando com o homem, né? Era uma ligação direta, né? Já o espiritismo são os espíritos de mortos falando com o homem. Que aí o catolicismo dá essa... Mas só para título de curiosidade, né? O primeiro evento médium que houve no planeta Terra foi quando o espírito, ou o diabo, né? O diabo entrou dentro da serpente para tentar Adão. Ele usou a serpente como médium para tentar Adão e Eva, né? Para comer a maçã lá. Foi o primeiro evento médium
que aconteceu foi esse aí. Só Aí já é para... uma coisa que na doutrina espírita não existe, né? A Um, questão da um Gênese, né? espírito, o espírito do humano entrar numa cobra é uma coisa muito fantasiosa, né? Pro espiritismo, né? Pois é, tá, tem isso aí. Eu vou passar a palavra para o irmão Ricardo, irmão Ricardo, se quiser se manifestar, toca a palavra. Opa, boa noite, irmãos. Max, parabéns, tá? Assim, eu gostei bastante da sua apresentação. Assim, ele é muito fluido, tá? É muito, então, um cara calmo, então as palavras vão calmas, a gente vai conseguindo absorver, tá? Então, parabéns. E aí eu queria colocar só duas situações que aconteceram comigo, que eu acho que é interessante colocar e até talvez possam me ajudar, né? Probabilidade, sim, o espiritismo, eu acho que ele é muito forte aqui no Brasil, ele é muito respeitado. A irmã da minha mãe é espírita, tá? Até o Jorge conheceu a tia Ida. E o que aconteceu? Assim, quando eu estava em Laguna, eu fiquei lá, acho que foi em 2004, e eu fui numa casa espírita. Aí me apresentaram a casa espírita e tal, e no final eu fui naquela sala de passe. E assim, eu estou muito, assim, eu não tenho dor de cabeça. Assim, eu tive, sei lá, 2 ou 3 vezes dor de cabeça na minha vida toda. E depois do passe, sim, eu senti a cabeça pesada, senti uma dor de cabeça, sei lá, ficou umas 2, 3 horas com a dor de cabeça, depois passou. Aí eu conversei com alguns que não devia ter entrado, ter feito essa preparação na sala. Então, assim, depois até, assim, tive várias pessoas comentando que era, que não era, mas houve essa situação, assim, que eu fui, assim, participei da casa espírita, depois fui para a sala, a pessoa colocou a mão na minha cabeça e, olha, foi assim, foi quase imediato, assim. Fiquei com uma dor de cabeça, com a cabeça pesada, e aí demorou aí, como eu te falei, umas 2, 3 horas, depois passou. E também, quando eu estava morando em Floripa, lá no Cobrasol, para a São José, na época da minha separação, eu estava andando na rua, né, andando ali no bairro e vi uma casa espírita. E assim, eu falei, putz, vou voltar ali, vou dar uma olhada ali. Aí foi, acho que uns 2 dias depois eu fui, porque lá, assim, tem horários para, acho que é um horário da noite, onde o pessoal lê o livro dos Espíritos. Então, tem um pessoal senta acho que, sei lá, eram umas 20 pessoas, tem uma pessoa na frente falando, né, tocando por trechos, né, vai falando e vai explicando, que eu achei muito legal. Para mim foi bom, porque estava numa época ruim, né, da separação, e foi uma forma era uma vez por semana, de uma noite parece que eu voltava leve, voltava, talvez assim, eu estava com o pessoal, acho que eu estava querendo também ter querendo espairar a cabeça, então também isso também me ajudou, mas realmente foi muito legal. Fiquei ali, acho que foi uns 2 meses, depois aí eu vim morar aqui em Criciúma, mas foi uma experiência muito boa, tá? Então, eu só queria colocar isso. Max, parabéns, realmente a apresentação foi muito legal, como eu falei, muito fluida, o teu slide ficou muito legal, realmente, celular, acho que é só tu que sabe fazer isso, é tu que é o mágico. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Não adianta. Então, mas foi muito legal, os teus slides muito bem feitos, né? A apresentação ficou muito legal, tá? Desde o começo até o final. Parabéns. Obrigado, irmão. Não, Ricardo, eu nunca faço ela pelo celular, eu sempre faço pelo computador, pelo Canva ali, tá? Porque fazer pelo celular, deve ser muito ruim de preparar. Mas daí a apresentação, eu já estou mais acostumado, cara, no celular é tão intuitivo ali, pega, joga ela pronta e só passar. Mas esse detalhe, Ricardo, que falaste ali, com relação ao conforto, né? Num momento ali tu se sentiu bem, saiu mais leve. Eu acho que religião, falando de modo bem geral, né? Religião boa é aquela, eu acho que falar uma coisa, me perdoe, é igual vinho. Vinho bom é aquele que você gosta, né? E a religião é aquela que te traz conforto, né? Muita gente condena algumas religiões que são dogmáticas, aquelas religiões que são punitivas, né? Ah, para fazer isso, tu vai pecar, vai para isso, vai para o inferno, vai para... Enfim, eu acho que nem para todo mundo, cara. Eu conheço um monte de pessoas, não conheço, mas sei de histórias, né, de um monte de drogados e alcoólatras que aí foram para uma religião evangélica e hoje estão pessoas que
curaram todos os vícios. E são religiões dogmáticas que falam que, se tu fizer isso, tu vai ir, né? Então, eu acho que, cara, cada um tem a sua verdade, né? O que traz conforto para um não é o que traz conforto para o outro. Acho que tu falou muito bem aqui, em um determinado momento de dor de cabeça, depois você resolveu ir e ficou bem, né? Vai explicar. Obrigado, irmão. Joia. Passar a palavra para o irmão Rafael Moisés. Rafael, quiser se manifestar. Boa noite, irmãos. Parabéns, Max. Sua apresentação excepcional, tá? Ela dá um embasamento muito bom. Eu venho dentro de uma família católica, apostólica romana, descobri minha fé dentro do Espiritismo, dentro dessa linha dos estudos nossos, da Caibalion. Sempre vou mostrar para vocês de onde vim, porque, como você falou, a maneira que você colocou ali, eu lembrei do monge novamente, né? O monge vai até o mestre e pergunta... Oi? Do Sansara? Não. As passagens que a gente estuda, né, irmão? O monge chega até o mestre e pergunta: mestre, qual a melhor religião? Aí é o que você falou, aquela que te faz bem, né? Então, a gente, na verdade, para entender Deus, existem várias maneiras, várias vertentes, e automaticamente uma delas é essa. Eu descobri através de Chico Xavier. Você vê que eu vou dar um depoimento aqui, mas é uma verdade. Quando comecei os estudos com o Jorge, a gente estava sempre caindo dentro do templarismo, maçonaria, e eu caía dentro da parte do Caibalion e espiritualidade, porque o que nós estamos falando aqui é de espiritualidade. E ela tinha me dado o filme do Chico Xavier, As Mães de Chico. E eu guardei lá, porque imagina, coisa do diabo. E aí passou esse filme na televisão e ela disse: pô, te dei o CD lá, assistiu? Não assisti, vamos assistir junto. Ali foi um divisor de água na minha vida, porque eu comecei a olhar o Chico dentro da caridade dele. Dos 450 livros que ele escreveu, o irmão deve ter visto, não sei se os irmãos sabem, ele doou os 450 livros, foram doados para a caridade. Então, se você pegar o ser humano em si, na íntegra, ele podia ter se beneficiado disso tudo. Então, ele não se beneficiou, ele se doou. Então, a doação, ela vem de várias formas. E aí é que a gente vê o entendimento, porque às vezes o que falta é o estralo para te entender Deus, como ele se manifesta nas pessoas. É como o médium Emmanuel, que é o médico que é o psicografa lá, através de Chico e outros, ele encarnou, né? Ele reencarnou, no caso, bebia, ele era médico, fumava, aí ele morre, tem um filme dele que é muito joia, e ele volta para lá, só que lá acontece a evolução, acontece lá do outro lado, não aqui na matéria, já acontece na espiritualidade e ele não reencarna mais. Ele já fica lá fazendo um trabalho para receber as pessoas que vão daqui para lá. Então, assim, você começa vendo toda a natureza humana, e eu vou dar um outro testemunho que até então eu não acreditava. A minha mãe não acredita, tá? Porque ela também é da Caritas lá, que reza, e eles têm uma intuição, eles sentem e tal. Aqui também a Magda vai, é ministra, e é o mesmo que acontece dentro do espiritismo. Então você vê que catolicismo e espiritismo, ele tem uma linha que divide ele. Só que a linha está onde? Eu estava na missa e o padre disse, os padres estão fazendo isso, ele disse: gente, o diabo não existe, gente. O diabinho é aquele espírito ruim que está ali no teu ouvido, está te enchendo, tá te mostrando para te fazer isso errado ou certo. Então você começa a ver que eles estão abrindo essas informações para as pessoas poderem entender espiritualidade. Espiritismo, religião, é um ponto. Espiritualidade é outro. Então, nós estamos estudando as religiões para entender a espiritualidade. Um pouco de cada uma. A verdade é essa, nós estamos se lapidando, né, dentro da espiritualidade. Porque quando você for falar espiritualidade dentro do budismo, você vê, a gente está falando do espiritismo, está usando o budismo. Está falando do budismo, está trazendo a cabala. E uma informação fantástica, eu vou pesquisar depois, da Helena Petrovska, que ela, eu não sabia, eu tinha lido, mas não tinha visto essa parte, que ela já tinha montado primeiro o espiritismo. Só que ela automaticamente viu que era muito maior, então ela precisava dar esse salto. E quem vai nos auxiliar e vai falar muito no final, que eu não vou falar mais, é o nosso chanceler, né? O nosso irmão Rui, que tem um conhecimento vasto. E eu agradeço muito pelo espiritismo, vou nas sessões do espiritismo, sabe por quê? Porque eu vou lá, quando eu vou lá, eu vou estudar, eu escuto sobre física quântica. Quando eu fui dentro do espiritismo escutar física quântica, irmãos, eu disse: cara, peraí, o que está rolando aqui? O que está acontecendo? Falando de física quântica, inclusive, você colocou, até anotei ali,
que eu entendi muito sobre espiritismo foi quando eu comecei a ver as palestras do professor Laércio Fonseca, aonde ele fala sobre física quântica e espiritualidade. Irmãos, vale a pena porque a gente tem um entendimento, e não estou falando aqui de religião, nós estamos falando de entendimento justamente de tudo que a gente está estudando. Aí você vai transformar e pegar o teu conhecimento da Cabala, do budismo, enfim, e aí você vai trazer ele para dentro de todo esse conhecimento. É fantástico. Mais uma vez, parabéns, Max, muito bom o teu trabalho, aprendi bastante. Desculpa por me alongar, mas eu sempre acabo dando minhas experiências como testemunho, porque a minha vivência é aquilo que eu sempre falo para vocês e que a gente estuda. A gente só vai entender o hoje, o ontem, agora. Só vamos entender o hoje, amanhã. E isso é uma das leis que a gente tem que aceitar, e é difícil. Parabéns ao comendador que nos administra, parabéns, Max. Desculpa por me alongar. Rafa, tu falou uma coisa aqui que ficou me tocando de maneira muito positiva, que é a gente só estuda a religião para entender e melhorar a nossa espiritualidade. Cara, isso aí foi fantástico. Fantástico. Eu vou anotar, anotei aqui, cara, já. Fantástico. Obrigado pelas ótimas colocações. Obrigado, irmão. Obrigado, Rafael. Muito bem colocado as tuas posições aí, teus testemunhos aí de vida. É bem interessante saber, né? Eu já sei a história, mas os irmãos também saberem a tua passagem pelo Espiritismo e estáis também trabalhando lá dentro. E essa outra força contrária que é dentro de casa também, que sempre tem esses atritos aí. Mas a frase que tu falou é aquilo ali mesmo. Passar a palavra agora para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, quiser se manifestar, tá com a palavra. Tá sem áudio, irmão. Agora deu. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito, 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 muito bom ouvir tudo isso, porque só aprendizado e o Max foi bem tranquilo em passar para todos nós, né? Eu sou católico, não sou espírita, mas acredito que tem algumas coisas que acontecem não só nos espíritas, como nos católicos, que a gente não sabe definir o que é, mas uma coisa eu posso garantir: a caridade que a gente faz por um ser que a gente não conhece, a bondade que a gente passa pelo próximo, é fazer para Deus, independente de qualquer religião. Isso faz você um ser melhor, faz você evoluir muito mais. E não é fácil, porque não é fácil tu doar o que tu tens de bom, porque doar o que tu não tens, que não presta, o que tu já não usou, é fácil, né? Tu já usou. Mas quando tu faz uma doação de alguma coisa que também pode te fazer falta, ali tu cresce, ali tu evolui. Irmãos, parabéns, né? E muito obrigado por deixar eu fazer parte de tudo isso. Tá joia, irmão D'Angelo, é isso aí mesmo. Boa colocação da caridade. Obrigado, irmão D'Angelo. Perfeito. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Eduardo, toca a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos lá. Assim, vou primeiro comentar algumas coisas, depois eu entro mais especificamente ali na apresentação do Max, né? Do irmão Max. Então, assim, dentro de tudo que foi comentado, pessoal, uma coisa que eu venho colocando para mim, acho que eu já falei isso, mas que eu venho colocando para mim ao longo desse ano, que é um cuidado que eu vejo que a gente tem que ter, é justamente com a questão do julgamento, né? O que eu estou tentando fazer ao longo desse ano é o não julgar, né? Quem sou eu para julgar? Que entra bem dentro do que o irmão Rafael colocou ali, né? Que o irmão Max colocou também, que é justamente a gente estar aberto, né? E acho que é justamente essa questão que a gente colocou do estudo. Acho que o Rafael foi perfeito, né? Concordo plenamente com o Max ali. O Rafael foi perfeito quando ele coloca que a gente está estudando as religiões para aperfeiçoar a nossa espiritualidade. E eu acho que como Cavaleiros Templários, os Templários
pelo que a gente vem lendo, já estudavam e já trabalhavam dessa forma lá atrás, né? Então a gente só está dando continuidade a esse processo. Então, o que eu coloco, assim, né? Que é uma coisa que para mim fica bem clara e tem ficado cada vez mais clara ao longo dos anos aí. Que uma coisa não invalida a outra, né? Eu posso ser cristão, né, e estar recorrendo a uma coisa aqui, outra coisa ali, algumas explicações que eu não encontro aqui, eu consigo encontrar ali, e isso não me faz menos cristão, não me faz menos, não muda isso em mim, né? Então, só acrescenta, e vai entrar bem dentro da colocação do irmão Rafael, né? Então, isso me colocou aí, né, quando o irmão Max colocou ali, me veio muito a questão do filósofo autodidata ali no seu final, né? Que é essa questão do não julgar, não colocar, não impor ao outro o teu crescimento. Mais uma vez, a gente tem, cada um tem a sua etapa, né? Tem o seu processo, e é como o irmão Max colocou ali, né? Se isso está fazendo bem para a pessoa, é o degrau que ela está pulando e é o que ela está vivendo, e ela precisa viver isso, e legal, respeitar, né? Então, acho que é bem legal. Na questão do Max, meu irmão, vamos lá. Sou teu fã, cara. Já te falei isso uma vez, duas vezes, mas assim, como você coloca, como você explica, a simplicidade que você coloca as coisas é fantástica, assim, sabe? Eu acho que você tem uma didática, você tem uma calma, uma tranquilidade, assim, de passar, de colocar a tua apresentação, a estrutura, como você monta, assim, daí nem se fala, meu irmão, assim, ó, não é só o colocar, mas também a forma como você formata tudo. Então, assim, sou seu fã mesmo, né? Ficou muito claro. A gente vai acompanhando de uma forma simples, você vai trazendo exemplos, contando, assim, eu acho que a tua apresentação foi impecável, impecável. E durante a apresentação a gente vai recordando algumas coisas, né? Como quando a gente coloca ali, durante a apresentação, me veio ali, né? Durante você estava apresentando as 10 verdades absolutas, teve o ponto ali que é a pluralidade dos mundos humanos. Me veio aquela palestra do Cortella, onde ele fala que somos um planeta girando em torno de um sol e que são 100 bilhões de estrelas. Enfim, ele vai indo para mostrar o quão pequeno a gente é nesse processo todo, né? Então, me veio muito a questão do Cortella durante a tua apresentação. E os pontos ali, né, devido a muitas situações que eu vivo hoje, assim, encontro muita explicação dentro do que a gente vê no espiritismo, né? Encontro muita explicação dentro do que eu vivo dentro do budismo, né? Então, eu achei que a apresentação foi perfeita, foi impecável, e dentro assim, de uma simplicidade, de uma cronologia perfeita. Então, queria só te parabenizar e agradecer por ser teu irmão e por estar aqui. Obrigado e continue assim, que você é um exemplo para a gente aí, Marcos. Obrigado, irmão, obrigado. Eu que sou seu fã, Edu, você sabe disso mesmo. Obrigado mesmo. Então é isso aí. Bom, muito bom, bem colocado, Eduardo. Até o Ricardo já tinha me falado outra vez da outra palestra sobre o sincretismo, né? Sincretismo religioso. Essa mistura aí no Brasil mesmo, a gente bebe de tantas fontes, né? E a gente acaba montando as nossas próprias, mas sempre com o fundamento de ter um Deus superior a tudo, né? Só aquelas questões, cada doutrina, né, tem as suas formas de apresentar diferente, né? Mas todas têm um grande criador aí. Passar a palavra para o irmão Gustavo. Irmão Gustavo, toca a palavra. Então, Jorge, como tu falou, eu como um bom cristão, né, defendo essa diversidade toda e tento, sim, entender essa diversidade toda para conseguir entender o que são as pessoas, né? Que o Brasil hoje é conhecido mundialmente como sendo a pátria do Evangelho, né? Allan Kardec, eu acho que ele foi muito feliz, né, quando ele disse e ele defendia isso, que o espiritismo
ele era uma comunhão entre a ciência, a religião e a filosofia, né? E aí eu fui estudar mais a fundo essa frase dele, de tentar buscar o entendimento filosófico, o entendimento religioso, o entendimento científico do espiritismo. A filosofia a gente conhece, a gente vê isso. A religião, a gente sabe que o catolicismo, às vezes, não compadece muito das ideias do espiritismo. E aí eu queria levantar uma outra questão, da questão religiosa. Tem uma passagem na Bíblia que é muitíssimo famosa, que todas as pessoas conhecem, todas as pessoas já escutaram, que para mim, é uma grande ligação do espiritismo, de Jesus com o espiritismo, ou a busca do entendimento de Jesus, através também desse espiritismo, que foi em Mateus 18:20, quando Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome de mim, aí eu estarei. Então, por que é que as pessoas rezam? Elas buscam, elas estão rezando, elas estão buscando o quê? Por que é que a gente reza e pede intercessão à distância para as pessoas? Se não existe uma alma, se não existe um espírito, por que é que isso acontece? Por que é que a gente foi ensinado a fazer isso? Por que é que Jesus falava? Por que é que tem isso na Bíblia? São Lucas tem também uma passagem do evangelho dele que fala: Jesus, o Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus dizia que Deus quer que nós rezemos porque a oração é importante para nós, mas também porque a oração é uma forma de participar do projeto de salvação, dos planos de amor divino para a humanidade. Então, por que é que eu oro? Por que é que eu peço? Por que é que o espírito morto não pode se comunicar com o espírito vivo? Mas por que é que um espírito vivo se comunica com outro espírito vivo, sem ser por celular, sem ser por nada disso? O que a gente quer e o que a gente busca quando a gente faz uma cadeia de união, se não é uma intercessão à distância e uma elevação do espírito e uma comunicação com o espírito distante? E aí a ciência, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente explica todas essas coisas, a gente busca explicar todas essas coisas, a gente quer buscar encontrar coisas racionais, a gente quer buscar esse entendimento na ciência. E aí, ok, a ciência mostra que já tem alguns estudos que mostram, sim, uma associação positiva entre a oração e o desfecho e os resultados de melhora de saúde. Isso já é ciência. Por que é que eu acho que a ciência ainda não consegue, e para mim a ciência somente não evoluiu o suficiente para conseguir explicar essas questões? Porque se a gente pensar em ciência, a ciência depende de muito recurso financeiro. É muito dispendioso fazer ciência. E as outras questões que são consideradas mais importantes que estudar o espiritismo de uma forma científica acabam recebendo maior quantidade de recursos e acabam evoluindo muito mais em detrimento de outras áreas. Um exemplo disso, as pesquisas que aconteceram em busca da cura do Covid. Então, se a gente tem começa a ter essas explicações científicas, aí a minha grande pergunta é: eu julgo, como o Eduardo disse, ou não julgo? Aí eu prefiro optar
né? Como o Rafael falou, pelo entendimento do que é a mecânica quântica, né? E eu prefiro ainda, e que me faz muito bem, continuar praticando, como o irmão D'Angelo falou, a caridade, né? Que eu acho que a caridade, sim, o verdadeiro amor, que é o que nos vai, sim, mover e elevar o nosso espírito, né? E que a gente consiga, assim, viver melhor e conseguir viver melhor nesse mundo. Parabéns, Max, pela tua apresentação, né? E muito obrigado por ter escutado ela nessa noite. Obrigado. Muito boas colocações, Gustavo. Fantástico. Nos faz refletir bastante. Então, tá joia. É isso aí, irmão Gustavo. Caridade e fé. Aí vamos lá para o sincretismo, né? Fé, catolicismo. Você só se salva pela fé. Pela fé. Não pelas obras, pela fé. Mas o exercício da fé pode ser pelas obras, né? Passar a palavra para o irmão Rui. Irmão Rui, todo mundo esperando aqui tuas palavras. Deixamos por último. Então, vamos dizer assim, muito boa noite, prazer em vê-los. Tenham um bom descanso. Estava com saudade de vocês já. E estava até bravo com o Jorge, porque ele não me convidava mais para participar das reuniões. Até comentei com a Marina esse final de semana, assim, porque o Jorge não me convida mais, eu recebi o convite hoje, fiquei muito feliz. Primeiro, eu só gostaria de falar um pouquinho, talvez até depois da gente encerrar, você está gravando ainda, né? Então, vamos ficar atentos ao tema e depois eu converso um pouquinho mais. Então, assim, como é bom ver esses meninos aí em pouco tempo de ordem, né? E pouco tempo de comendadoria, Enoque, né? Já tem no nome, né? Comendadoria espiritual, em busca da elevação espiritual. Então, não é por acaso, né, que se busca tanto essa espiritualidade. Mas eu estou brabo hoje com o Rafael. Ele acabou de me tirar, está escrito aqui, ó. Se alguém puder ler aqui, ó, A Arte da Felicidade, Dalai Lama. Percorreu todos os Estados Unidos com um repórter ao lado dele e na última sessão o repórter pergunta a ele: Senhor Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? É aquilo que ele disse, né? Aquela que te faz bem. Então, me roubou. Mas é isso aí mesmo, né? Falar sobre espiritualidade e sobre espiritismo, para mim, não é muito fácil. Primeiro, porque eu fui batizado católico, não sou praticante, tenho uma admiração incrível pela a doutrina espírita, mas também não sou praticante, e sou, mas assim, fascinado pelo budismo. Já pratiquei durante um determinado tempo, mas também não sou mais praticante. Mas tenho aqui a Marina também, a minha esposa, que já praticou, já participou de mesa, já participou de apometria, já participou durante o centro, durante muito tempo ali em Porto Belo, e hoje ela pertence à Messiânica, né, que segue mais ou menos a mesma linha budista. Então, aqui em casa a gente tem, né, essa sintonia de ter o cristianismo, o espiritismo e também o budismo fazendo parte. Então, eu falei isso simplesmente para trazer uma coisa que eu vou buscar, que para mim, na minha modesta opinião, eu acho que tudo nasceu um único berço, que foi o Egito. Não existe uma outra civilização que não tenha qualquer fundamento em termos de espiritualidade que não seja vindo do Egito. Porque no Egito já se falava em espiritualidade há 5.000 anos atrás, porque todos os faraós, eles eram embalsamados e preparados para reencarnar,
para renascer, para voltar. E nem Cristo ainda existia. Então, nós já falamos do Espiritismo lá atrás, né? Se nós vamos considerar que Moisés saiu de lá com o judaísmo, e através do judaísmo se multiplicou para o cristianismo. E aí houve uma multiplicação, através do cristianismo, de várias religiões. E a última vez que eu vi um livro, tinha mais de 550 religiões no planeta Terra. Então, para vocês verem a quantidade de religiões que existem por aí, mas com um único fundamento, né? Primeiro, Deus, que é o Ser Supremo, né? Que nós temos como criador de tudo isso, né? E depois a nossa busca incessante de evolução espiritual, que é o que nós todos estamos aqui fazendo. Mas nós não podemos esquecer do espírito guerreiro. Por que será que tem esse nome, né? Espírito guerreiro. Vamos voltar lá na época dos astecas, na época dos maias. Vamos voltar na época dos Cheyennes, né? Dos índios que viviam aqui no Brasil, guaranis, tupis e outros tantos nomes, né, de indígenas que existem pelo mundo. O que é um índio na sua essência espiritual? É o espiritismo. Ele só não tem doutrina, mas não deixa de ser espiritismo puro. Se nós formos ler toda a história dos indígenas nesse planeta Terra, nós vamos chegar à conclusão de que quem criou o espiritismo não foi Kardec, foram os índios. Eles só não tinham escrito, mas a doutrina que eles utilizavam, né, não é nada diferente daquilo que Kardec criou num livro chamado Livro dos Espíritos, né? Ele simplesmente colocou, através do conhecimento que ele tinha, no papel, e até hoje se usa em todas as casas, né? Os centros espíritas que existem mesmo pelo planeta se usam nos livros dele. Aí o Rafael falou sobre física quântica, né? Que tanto o Rafael quanto o Eduardo, que para mim é o microcosmos, né? Que foi o que o próprio, como é que é o nome do doutor? Você falou? Agora fugiu o nome. Como é que é, Eduardo? Cortella. Isso, Cortella. Então, ele também tem um conhecimento astronômico de filosofia, né? E faz uma mistura em termos de espiritualidade em todos os sentidos, né? Mas o microcosmo é justamente isso, né? São as partículas, né? Todo aquilo que a gente tem como essência, né? Que é os nossos glóbulos, que é os átomos, né? Que é tudo é micro, né? Então, a física quântica nada é mais do que um micro de tudo que a gente tem aí durante a vida. E também outra coisa que eu coloquei aqui, que eu até comentei com a Marina, que o Rafael já faz parte do nosso meio aí, né? Que hoje ele também já é reikiano. Então, foi iniciado pela minha esposa, foi uma dádiva que nós estávamos em Urubici e a Marina recebeu essa incumbência de iniciá-lo e assim foi feito. Então, foi falado aqui sobre o passe, né, que é feito nos centros espíritas. A diferença que existe entre o reiki e o passe é que o reiki ele foi criado pelo mestre Usui e existem sinais, né, nos quais nós utilizamos para puxar a energia de Deus, né, e catalisar ela para a pessoa que nós estamos trabalhando com ela. O passe, ele vem direto dos espíritos. O próprio Jorge falou, né, que não vem de Deus, tudo que vem dos espíritos. Então, existe uma carga positiva, como também existe uma carga negativa, né, dependendo das circunstâncias, né, que a pessoa está. Às vezes você é incorporado por um espírito maligno que pode destruir tua vida no sentido de você matar pessoas e tornar a tua vida uma
uma coisa nada agradável. Não vou usar a palavra, né, que estão usando aí, porque eu aprendi que não devo mais falá-la, né? Então, deixamos esse termo de lado. Mas, se você for incorporado por um espírito maligno, você pode fazer coisas terríveis, né? E aí você deixa de ter o livre-arbítrio, porque você está sendo induzido por um espírito a fazer algo que você, às vezes, não deseja. Por maior força que você tenha, você não tem como retirar. E aí, essas pessoas vão para a apometria. Vão para um centro espírita e dentro de uma sala, através de uma mesa, uma maca, né, onde a pessoa deita, e é feito o trabalho dos mestres, onde eles retiram esse espírito abusivo, né, que está interferindo na tua vida. Que aí a gente pode fazer uma coligação, mais ou menos como o passe reiki, com a constelação. Que a constelação é justamente isso, é voltar lá atrás, né, trabalhar com tudo aquilo que aconteceu com os seus antepassados, que está correndo no nosso sangue, no nosso DNA, para tentar ajudar, nesse momento, a você se desvencilhar daqueles pingos, né, que ficaram, naqueles pontos de interrogação, aquelas coisas que os outros acabaram fazendo, ou que fizeram a eles, e que nós também carregamos no nosso DNA. Aí eu coloquei aqui, foi falado muito sobre o Chico Xavier, e eu gosto muito do Chico, mas atualmente o Chico já não está mais entre nós, e hoje eu admiro muito Divaldo Pereira Franco. Divaldo tem 95 anos de idade, ele nasceu em 5 de maio de 1927, também é um grande escritor, escreveu 250 livros, e também, como o Chico Xavier, não usa o dinheiro dos livros, né, como autor, ele coloca numa fundação que ele tem na Bahia, né, e ele criou um centro espírita que se chama Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia, em 1947, né, que ele o mantém até hoje, junto com uma faculdade, hoje ele tem uma universidade, na realidade, né, e aí a gente vê a caridade do espírito, né, ele tem 600 filhos adotados e tem 1.247 netos desses filhos adotados. E ele cuida de todos eles. Haja caridade. Haja caridade. Gostaria eu, senhor, esse humilde servo aqui, gostaria eu de um dia poder fazer uma física quântica, um microcosmo do que ele já fez em 95 anos de idade. E quando eu olho para ele, eu não vejo um homem de 95 anos de idade. Vi uma palestra dele há 3 dias e eu não consigo entender como é que uma pessoa de 95 anos tem uma clareza tão lúcida como ele, e o aspecto físico não demonstra os 95 anos de idade. Então, que Deus, que é o nosso Senhor, cuide dele e que ele possa multiplicar cada vez mais esse trabalho e, quiçá, um dia nós também possamos fazê-lo igual. Obrigado a todos. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, pode ter certeza. Obrigado, irmão Rui. Obrigado Muito a você. bom vê-lo, nossa. Passar a palavra para o Max. Max, comente. Perfeito. Obrigado, Jorge. O irmão Rui, ele cobriu um pontinho que estava faltando no trabalho, que é comentar um pouquinho sobre o ilustre espírito evoluidíssimo que é o Divaldo Pereira Franco, né, irmão Rui? Muito obrigado. Ângela de Anjos. Eu, de propósito, não coloquei no trabalho porque eu pensei que a apresentação minha ia durar 1h30, mas foi mais rápida que isso, né? Mas o Divaldo Pereira Franco realmente é um ser iluminadíssimo e quiçá, realmente, se eu também tivesse 1% da capacidade de caridade daquele ser, nossa, essa questão da caridade aí
é importantíssimo, fundamental e nos engrandece de uma forma, e a gente tem certeza que quanto mais caridade, mais amor, e quanto mais amor e caridade, mais a gente sobe de nível, né? Nessa escala que todo mundo quer de evolução espiritual. Obrigado, irmão Rui. Obrigado a todos os irmãos pela paciência, pela troca de informação. Eu sempre falo, é mais acrescentador o pós-palestra do que a palestra. Porque o pós-palestra a gente aprende um pouquinho com cada irmão fala uma experiência que a gente não lembrou e que a gente acaba absorvendo como ensinamento. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Vou dar por encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos.